Olá, gente, boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa live agora de meio-dia, eu para variar um pouquinho atrasada, mas não vamos deixar de fazer nossa live. Tati, querida, boa tarde, meu amor. Hoje eu quero explicar para vocês algo que mudou no rastreio do diabetes. Tali, boa tarde, saudade de vocês, meu amor. Como diz a Tati, bora que bora, né, meu povo? Então, gente, essa live é uma live para falar do novo rastreio do diabetes, que é uma coisa que mudou das diretrizes passadas até 2023. Nós tínhamos uma realidade diferente no rastreio do diabetes e é muito legal, gente, porque para nós muita coisa vai mudar, principalmente no que tange o tratamento nutricional, porque nós vamos ganhar muito força por aí, viu? Então, o intuito da live é explicar para vocês o que mudou em relação ao rastreio e o diagnóstico do diabetes, né? Eu quero apresentar para vocês os novos critérios de rastreio, segundo as novas diretrizes que estão muito fresquinhas e vocês não tem como não saber isso antecipadamente, né? Vocês precisam saber, porque nós já vamos incorporar algumas coisas na nossa anamnese que serão fundamentais para o rastreio precoce do diabetes e principalmente do pré-diabetes, que é onde nós vamos atuar com muita força nós no âmbito nutricional. Então, tem muita coisa boa por aí. Bom, primeira coisa que eu quero explicar para vocês é o que é rastreamento, né? Porque tem muita gente que não sabe o que é rastreio. Então, o rastreamento nada mais é do que a identificação precoce de uma condição ou uma doença em pessoas assintomáticas que não têm sintomas, que não apresentam nenhum sintoma. Então, a pessoa não sente nada, então a gente rastreia para saber se ela possivelmente pode ter. Só que antes, no diabetes, as coisas eram um pouquinho diferentes. Os indícios de um diabetes, a gente só conseguia saber de acordo com o resultado dos exames, principalmente da glicemia de jejum e da glicada. Agora não, agora a gente consegue saber precocemente, principalmente porque foi incorporado algumas coisas nas diretrizes por conta de estudos bem importantes que saíram e que o FDA incorporou a diretriz americana e que nós no Brasil incorporamos também a partir de 2024. Bom, como a live vai ficar gravada, eu acabei já começando, me empolguei com as minhas alunas que estão aqui. Mais uma vez, boa tarde a todos. Meu nome é Cris Azzolini, eu sou nutricionista, especialista em diabetes e por isso estou aqui hoje para falar sobre o novo rastreio do diabetes e do pré-diabetes. Bom, então qual é a importância do rastreamento? Primeiro a prevenção e o controle, porque a gente identifica pessoas em risco ou em estágios iniciais do diabetes e isso permite intervenções antecipadas que podem prevenir o próprio diabetes ou se o paciente já tem um estágio inicial de diabetes, a gente vai trabalhar com a remissão, só que de uma forma muito antecipada e se o paciente tem diabetes e a gente consegue fazer esse diagnóstico ainda mais precoce do que a gente fazia, a gente consegue indubitavelmente prevenir qualquer tipo de complicação que essa pessoa pode vir a ter futuramente. Outra coisa importante é que o rastreio precoce ajuda a reduzir custos, né, gente? Principalmente quando temos diagnóstico precoce, porque quando a gente
consegue o diagnóstico precoce de alguma situação clínica que é crônica, a gente consegue prevenir o andamento, o curso, né, e o desenvolvimento daquela patologia. E aí diminui os custos com os tratamentos e principalmente previne complicações que avançam, né? O diabetes, eu costumo dizer que é uma doença que não dói. Então, a pessoa não sente que tem diabetes, não sabe que tem diabetes. Muitas gestantes, por exemplo, descobrem que tem diabetes na gestação, que a gente chama de overdiabetes. Isso significa que não é um diabetes gestacional, mas significa que essa pessoa tinha diabetes. Mas se ela tivesse sido rastreada anteriormente, ela já teria sabido que ela tem uma predisposição a desenvolver diabetes e que se ela potencialmente viesse a engravidar, ela teria o risco e teria a chance de poder prevenir o diabetes, né? Porém, é diferente isso do diabetes gestacional, que acontece lá na gestação e que vocês já sabem que a gente rastreia lá pela 24ª a 28ª semana, né? Outra coisa, por que rastrear? Porque, além de tudo, a gente melhora a qualidade de vida dessas pessoas, tá? Pessoas que são diagnosticadas muito cedo, elas podem adotar mudança no estilo de vida e começar os tratamentos que vão melhorar, além de tudo, a expectativa de vida. É lógico, se eu consigo prevenir algo que eu posso ter, eu aumento a expectativa de vida daquela pessoa. E aqui entra, gente, a nutrição de forma muito enaltecida, engrandecida e começa a se tornar isso algo muito grandioso. Por quê? Porque os nutricionistas que são capazes de trabalhar com a prevenção de qualquer patologia. E quando a gente fala de prevenção de diabetes, a gente sabe que a nutrição pode fazer a prevenção de qualquer doença. Só que agora a gente sabe das possibilidades que o paciente pode vir a ter e a gente pode mostrar isso com o resultado dos exames. Então fica muito palpável para o paciente entender, não fica aquela coisa, você tem que prevenir. Sim, todo mundo sabe que tem que prevenir, mas ele sabe agora o porquê que ele tem que prevenir e o que está acontecendo com ele, ok? Então, como era o rastreio até 2023? Então, anteriormente, o rastreio era feito em pessoas que tinham fatores de riscos muito claros, por exemplo, como uma história familiar de diabetes, a obesidade e a hipertensão. E uma coisa que eu vou deixar bem claro, muitas vezes o nutricionista nem se atenta para isso. Porque uma coisa que eu falo, principalmente para vocês que estão no curso, é que não deixem de perguntar sobre a história familiar do paciente, porque ela nos diz muito, né? Então, sabendo disso, eu sempre rastreei o diabetes quando eu sabia que a pessoa tinha uma história familiar de diabetes. Mas a gente sabe que a realidade não é assim em muitos consultórios de nutrição, né? Mas sim, quando o paciente tem obesidade, hipertensão, a gente já sabe que o nutricionista já fica mais atento. Só que esse era o rastreio antes, né? Que era feito através de quais exames? A glicemia de jejum, a glicada e o teste oral de tolerância à glicose de 2 horas. E aqui já houve a primeira grande mudança, que foi a inclusão do teste oral de tolerância à glicose de 1 hora. Então, com 1 hora é que nós conseguimos o rastreio muito precoce do diabetes ou do pré-diabetes.
A curva glicêmica, o teste oral de tolerância à glicose, conhecido como curva glicêmica, não mudou em relação à dose que o paciente vai ingerir de glicose anidra lá no laboratório, que continua sendo a mesma de 75 gramas. Só que agora, ao invés de você colocar no pedido teste oral de tolerância à glicose, você vai colocar teste oral de tolerância à glicose com 1 hora, tá? Daqui a pouco, os laboratórios vão incorporar esse teste aos seus exames laboratoriais. Mas você vai olhar agora com uma atenção diferente para 1 hora. O que acontece, gente? Quando o paciente ele está iniciando pré-diabetes, que não sente, não dói, e vocês já aprenderam isso comigo no NAD, no PENAD, que uma pessoa antes de ficar diabetes, ela já desenvolve uma desglicemia 5 anos antes, tá? Mas que a gente ficava meio que de olho nesse paciente, tentava ajudar ele a emagrecer, mas o teste de 2 horas dava normal, então ele não era diagnosticado como um paciente com diabetes. E também a gente não podia bater o martelo que esse paciente tinha um pré-diabetes. Ele só tinha uma glicemia alterada, mas não um pré-diabetes. Até porque o exame de 2 horas dava normal e a glicada dá normal. Agora, com o teste de 1 hora, a gente consegue pegar a deficiência que é na primeira fase de secreção de insulina que o paciente tem quando ele está desenvolvendo pré-diabetes, que com 2 horas não aparece. Então vocês aprenderam comigo em uma das aulas lá no comecinho, no módulo 1 do PENAD, por exemplo, que nós temos uma secreção de insulina de primeira fase e uma de segunda fase. E a segunda fase, que a gente vai pegar com o teste oral de tolerância à glicose de 2 horas, dava normal. Agora não. Agora com 1 hora nós pegamos a perda de secreção de insulina na primeira fase. Então a gente já tem um exame aqui alterado e que já acende a luz que esse paciente está com pré-diabetes, né? Então, por que isso aconteceu? Porque algumas evidências científicas muito relevantes sugerem que a glicose de 1 hora, ela é um marcador muito precoce, muito sensível para identificar o comprometimento, né? E a tolerância à glicose, além do risco cardiovascular. Então, gente, como que está funcionando isso agora, tá? Como que é considerado o resultado? O resultado é considerado normal no teste de 1 hora, tá, gente? Quando o valor é menor que 155. Mas, para ser considerado pré-diabetes, ele tem que ficar no máximo até 208. Se ele for em 1 hora tiver 209 ou maior que 208, ele já tem diabetes. Entenderam? Então, olha a diferença. Hoje, a gente já consegue diagnosticar, rastrear muito precocemente com esse resultado. Porque se você pegar o resultado dessa curva glicêmica em 2 horas, ela vai estar normal, porque agora a gente está pegando a primeira fase da secreção de insulina, que é onde está o primeiro defeitinho que o paciente está se tornando pré-diabético. Então, valores que vão ficar entre 155 a 208 com 1 hora no teste oral de tolerância à glicose, esse paciente já tem pré-diabetes. Valores acima disso, o paciente já está com diabetes, tá? Lembrando que o teste é o mesmo, 75 gramas de glicose. Outra novidade que vocês vão ter aí é
o questionário Find Risk. O questionário Find Risk foi incorporado à diretriz e hoje ele faz parte, então, do rastreio do diabetes. Para vocês, além de tudo, terem um norte com qual frequência vocês irão fazer os exames laboratoriais para não deixar esse paciente desenvolver diabetes, tá? Então, vamos do comecinho. O que é o questionário Find Risk? Ele é um questionário que foi desenvolvido para avaliar o risco do desenvolvimento do diabetes tipo 2 com base na idade, no índice de massa corporal, no histórico familiar, no estilo de vida alimentar e na atividade física. Então, ele vai olhar, inclusive, se o paciente toma ou não medicamentos para hipertensão. Esse questionário, você assinala e ele tem uma pontuação. Nesta pontuação, depois de somado, você vai ver aonde o paciente se enquadra. Então, ele vai dar lá que o paciente tem um risco baixo, um risco levemente moderado, alto ou muito alto risco. Então, ele foi incorporado porque ele é uma ferramenta muito prática e eficiente para identificar esses indivíduos que têm um alto risco, principalmente na nossa população, que é muito ampla, possibilitando, então, esse rastreio muito mais abrangente e muito mais efetivo e principalmente precoce. Então, o que mudou para nós? Tudo. Antes, você ia se preocupar se esse paciente, da anamnese, de você se preocupar de perguntar fatores de risco para ele. Agora não. Agora você eu vou mandar para você, Thali? Vou mandar para vocês no grupo, tá? No nosso grupo. Então, agora não. Agora você vai pegar o questionário, vai rastrear, vai pontuar e vai colocar ele no score de risco. Entendeu? É assim que você vai fazer agora. Isso vai fazer parte da sua anamnese. E é tranquilo de aplicar. Ele já está adaptado à população brasileira. Tanto que a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde do Brasil, ele já preconizava isso como um questionário para ser usado no rastreio do diabetes. Só que agora, então, ele é incorporado às diretrizes. Antes era uma situação extraoficial no mundo do diabetes e agora é oficial, tá? Então, eu vou mandar para vocês no grupo lá, tá? No nosso. Outra mudança super importante é em relação às mudanças na faixa etária para o rastreamento. Na antiga diretriz, o rastreamento começava aos 45 anos. Então, a gente sabia que era obrigatório, tanto nós como o médico sabia que é obrigatório numa pessoa de 45 anos rastrear para o diabetes, tá? Isso só mudava se essa pessoa, antes de 45 anos, tivesse algum fator de risco específico, daí ele era rastreado antes, senão não. Se ele fosse saudável, aparentemente saudável, não tivesse nenhum fator de risco, isso não precisava nem ser rastreado. O que muda agora na nova diretriz é que o início do rastreamento é a partir dos 35 anos de idade. E por que isso aconteceu? Porque agora existe um aumento na prevalência de diabetes nas populações mais jovens, né? Então, é importantíssimo a detecção precoce para a prevenção desse indivíduo entrar definitivamente no diabetes. Então, lembre-se, toda pessoa deve ser rastreada a partir dos 35 anos, mas você vai aplicar o questionário em todas as pessoas,
Por quê? Porque o questionário é mandatório no rastreio. Se o rastreio dá nível que ele tem elevado e muito alto, ou muito alto pelo rastreio, você obrigatoriamente tem que pedir os exames de 6 em 6 meses para realmente saber se esse paciente está ficando diabético ou não, ainda não, mas a cada 6 meses você vai ter que avaliar, ok? Ou pelo menos de ano em ano. Então, se a pessoa tem um questionário Find Risk elevado ou muito elevado, que é o fator de risco, mas que tem exames normais, você vai rastrear de ano em ano. Se esse paciente tem questionário de fator de risco muito alto ou alto, com um exame alterado, você vai rastrear de 6 em 6 meses, tá? E logicamente é aqui que a nutrição ganha potência e força, porque todas as mudanças iniciais são com MEV, mudança de estilo de vida. Então vocês vão começar agora a receber pacientes de médicos que já estão antenados para isso e que vão fazer o rastreio precoce e que obrigatoriamente vão encaminhar para o nutricionista, porque esse é a primeira escolha do tratamento. Existe possibilidade que o médico entre com uma intervenção preventiva farmacológica, mas ela obrigatoriamente tem que estar associada à mudança de estilo de vida, tá? Então, na prática clínica, a ampliação do rastreamento permite maior número de pessoas sendo testadas precocemente, permitindo um manejo mais eficaz, sendo que o manejo aqui fundamentalmente é nutricional. Então, que para nós é de extrema relevância para a nossa prática clínica, porque hoje, segundo as novas diretrizes, o nutricionista não só irá mais tratar o diabetes, mas agora ele é uma peça-chave na prevenção do diabetes. Não que antes não era. Só que agora, com essa nova abordagem de rastreio, nós, profissionais nutricionistas, temos a oportunidade de informar e conscientizar o nosso paciente que ele está em risco e que a gente antes não conseguia. Por quê? Os exames davam normais, o paciente dizia, tá tudo normal, por que eu vou mudar? Vocês sabem como isso funciona. Então agora não, agora a gente tem um questionário que rastreia muito precocemente, a gente tem o exame, a curva oral de tolerância à glicose, que já mostra a perda de primeira fase de secreção de insulina, então a gente consegue mostrar a realidade que o paciente está vivendo nesse momento e que ele é o agente de mudança da própria realidade, né? E que vai depender dele, logicamente, com a ajuda profissional para que ele consiga realmente evitar de se tornar uma pessoa com diabetes. E o quanto a gente vai contribuir, né, gente, com a própria saúde pública na prevenção do diabetes, com os custos financeiros que hoje nós temos por conta da doença, que é uma doença extremamente, uma condição extremamente cara. E a gente sabe que isso custa para todo mundo. Custa para a saúde pública tudo isso e custa para o paciente mesmo que ele pague o próprio tratamento, custa muito, né? A gente sabe que só para manter um Libre mensalmente vai aí mais de R$500, em torno de R$700 aí para manter o controle do diabetes, tá? Então agora não, agora você consegue mostrar para o paciente segundo os exames e o rastreio se são ou não positivos, tá? Qual que é o grande erro, né, gente? A gente não se atualizar e não colocar essa nova abordagem na nossa prática clínica diária, e é necessário. Então, primeira coisa que vocês vão fazer é integrar o questionário Find Risk nas consultas de vocês de rotina, usar o questionário e, se
esse questionário vier elevado, muito alto, ou moderadamente elevado, vocês vão pedir os exames, principalmente a curva de tolerância à glicose, né? Vocês vão pedir os testes, os exames laboratoriais de forma mais detalhada, se for preciso, né? Se for assim que o questionário apresentar. Opa! Tudo bem, gente? Alguma dúvida em relação a isso até agora? Tem mais mudanças, mudou também o rastreio nas crianças com parentes que tenham diabetes tipo 1, principalmente se tem o irmão com diabetes. Então, teve algumas mudanças que foram bem importantes. Em relação ao rastreio do diabetes tipo 2 em crianças, tipo 2, tá, gente? O diabetes tipo 2 em crianças, isso não mudou. O rastreio começa aos 10 anos de idade. O que muda é que hoje rastrearemos pessoas que têm familiares com diabetes tipo 1. Por exemplo, um irmão ou filhos de pais diabéticos. Então, é importante rastrear a criança. Por quê? Uma das grandes novidades que vem por aí, que não demora muito, existe uma droga chamada tepilizumab, que já está aprovada nos Estados Unidos, que ela retarda a progressão, o início do diabetes, porque existe uma história natural da doença no diabetes tipo 1, né? Que ela é dividida em fases. Então, nós temos a fase 1, a fase 2 e a fase 3. Na fase 1, nós temos anticorpos positivos, mas o paciente não tem sintoma nenhum e nenhum tipo de desglicemia, nenhuma alteração glicêmica. Na fase 2, o paciente tem anticorpos positivos, mas tem uma desglicemia, ou seja, uma glicemia levemente alterada, mas sem sintomas do diabetes. Na fase 3, o paciente então abre o quadro com o diabetes tipo 1, com os sintomas clássicos do diabetes tipo 1, né, que é a polifagia, poliúria, polidipsia e a perda de peso inexplicável, com anticorpos positivos, só que aqui não tem mais o que fazer. Então, brevemente, o Brasil, esse medicamento ainda está aqui no Brasil em fase de estudos, mas brevemente pode ser que ele já seja aprovado. Então, ele vai prevenir o início do diabetes, que o paciente abra o quadro de diabetes. Então, seria indicado para o paciente que está em fase 1 e fase 2 não passar para a fase 3. Não se sabe quanto tempo vai retardar o aparecimento do diabetes, mas esse é o ponto aonde a nutrição vai entrar muito forte também, porque a gente sabe que o medicamento ele não consegue fazer isso absolutamente sozinho, tanto que a gente não sabe o tempo que ele leva para o aparecimento da doença, para abrir o quadro, mesmo com o uso do medicamento, mas a gente pode ajudar esse sistema imunológico a ser silenciado, né? Retirando agressores e aquilo que o nosso corpo não reconhece como próprio. E aí a gente já sabe que nós temos que partir para alimentação muito mais natural, evitando os alimentos ultraprocessados, onde tem muitos aditivos químicos e que o nosso corpo não reconhece como próprio e que pode ativar ainda mais o sistema imunológico, fazer ele ganhar força e atacar a célula beta mais precocemente, tá? Então é isso, gente, é isso que eu queria dizer para vocês hoje. Para as meninas do NAD, do PNAD, eu vou passar lá para vocês o questionário de fator de risco, para vocês já incorporarem isso nas consultas de vocês, tá bom, meus amores? Alguma dúvida, alguma pergunta em relação a isso? Não? Por nada.
antes da refeição para o controle da glicemia pós-prandial. Já tem estudos comprovando? Vi alguns perfis de nutricionista. Não tem estudos comprovando. A gente não tem estudo randomizado, controlado, a gente não tem, tá? Mas existe um indício de que ele tem uma resposta melhor na glicemia. E aí vai depender muito para nós isso, em que fase que tá o paciente com diabetes, né? Então, pensem sempre assim, uma das maiores causas clínicas da hiperglicemia é a deficiência de insulina. Então, o vinagre de maçã seria interessante para aquele paciente que tem ainda uma boa secreção de insulina, mas que ele tem uma desglicemia que possivelmente o vinagre de maçã deve alcançar para melhorar essa desglicemia, melhorar a glicemia. Mas já não vai ser uma realidade para aquele paciente que não tem uma reserva pancreática muito boa e que já tem hiperglicemias importantes, mas pode ser um adjuvante. Não existe, como eu disse para vocês, nenhum estudo relevante em relação a isso, tanto que se a gente for olhar nas principais diretrizes, nem se toca no assunto, tá? Então, por quê? A gente tem que trabalhar com a medicina e a nutrição baseada em evidência científica. Então, o que a gente tem? A gente tem aí, principalmente não em relação ao controle glicêmico em si, mas ao desenvolvimento do diabetes tipo 1, por exemplo, alguns gatilhos, como a exposição muito precoce ao glúten, né, quando criança, a falta do aleitamento materno, essas coisas a gente tem bem documentadas. Mas em relação ao vinagre de maçã, o controle glicêmico fica assim, tá, Tati? Em relação àquelas desglicemias leves, ele pode ajudar, mas a gente não tem nenhum estudo falando. Então, até a gente tem que cuidar para falar isso em rede social e não levar isso, uma informação errônea para o paciente, porque isso acaba sendo... eu vejo isso como uma informação errada e equivocada e a gente acaba iludindo o paciente, né? Então não pode, né? Acaba sendo uma situação de que a gente se sente enganando a pessoa. Então não. Então cuidem só com isso, mas podem usar tranquilamente, que o vinagre de maçã tem outros benefícios, mas eu acredito que na desglicemia ele pode ter um potencial de ação bem bacana, tá bom? Acho que eu respondi. Alguma dúvida mais, gente? Gente, a gente tem muita gente aí divulgando informação e muitas vezes eles fazem essas coisas por sensacionalismo mesmo e para crescer. Então tem que cuidar com isso, né? Esse é um dos grandes motivos que o meu perfil não cresce tanto assim, porque eu não fico fazendo sensacionalismo e levando informação errada para o paciente. A gente tem muita responsabilidade, né? Honramos a nossa especialidade, né? Isso que é o mais importante. E que me faz... eu tenho tanto orgulho de vocês por conta disso. Porque vocês são profissionais realmente sérios, né? E a gente sabe que a gente não vive num mundo assim, até porque a rede social tá aí disseminando um monte de coisa equivocada e a gente tem que fazer voz para aquilo que é o verdadeiro, né? A realidade e ajudar as pessoas que acabam indo para seguindo esses pacientes que acabam seguindo esses perfis muito grandes e acabam sendo enganados, né? Ah, tá ali. Muito obrigada. Então, é isso. Eu acho que assim, ó, tem uma coisa que eu sempre disse, né? E eu falo que eu sou muito mãezona de vocês. É fácil. É muito fácil muitas pessoas
sobem e crescem e a gente, né, vê que eles acabam tendo um perfil profissional muito grande, crescem muito, mas você pode ter certeza que a queda também é muito rápida. E a gente que trabalha bonitinho, trabalha direitinho, a gente não tem uma subida rápida, nossa subida é gradual pelo bom trabalho, mas ela é permanente. Ela não sobe, não é que nem glicose, né, que sobe, faz o pico e depois cai, o tombo é grande, não. A nossa é que nem o índice glicêmico, sobe lentamente, demora, mas quando permanece, ela permanece estável, né, quando a gente atinge o patamar. E a gente tem muito orgulho disso, né, de saber que a gente vai crescer, a gente cresce, mas cresce levando uma informação de qualidade para os nossos pacientes. Isso é o mais importante. E aí não tem perigo de cair, porque quem que vai derrubar isso? Não tem como, né, gente? Tá bom, meus amores? Então, um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus, viu? Até quinta-feira, hein? Quinta-feira eu tô aqui no mesmo bate-local. Um beijo!